Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Glória a Jesus. E agradecemos, Senhor, pela nossa vida, pelo perdão, Senhor, dos nossos pecados, pelo nosso nome escrito no livro da vida, Senhor. Por tudo que o Senhor, graciosamente, pela sua misericórdia, tem feito por nós. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. A paz do Senhor para todos os irmãos, meus amigos ouvintes. Esse, uma boa noite. E que essa noite seja uma noite de paz e de alegria para você. Mais uma vez estamos entrando no ar com as nossas meditações das lições da Escola Bíblica Dominical, as lições produzidas pela CPAD, que acontecerá em todas as Assembleias de Deus no próximo domingo, dia 24 de novembro. Haverá Escola Bíblica Dominical pela manhã em todas as Assembleias de Deus, tanto aqui da capital como também do interior. Você, meu querido amigo, que não é crente, é nosso convidado para estar ali no domingo de manhã na Assembleia de Deus da Missão, participando da Escola Bíblica Dominical. Vá a uma Assembleia de Deus aí, mais próximo de sua casa, e vá participar da Escola Bíblica Dominical. Você mesmo, sem ser crente, você pode participar da escola, pode estudar a santa e eterna Palavra de Deus, pode levar seus filhos, sua família, para estudar a Palavra de Deus, né? Não é obrigado porque você vai para a igreja participar das aulas, porque a escola dominical ela tem um estudo espiritual, é verdade, mas também ela é de cunho cultural e também é de cunho educacional também. É uma educação cristã, né? É uma educação pedagógica cristã, para que seus filhos, sua família, ela conheça, né, as revelações da parte de Deus para você e sua casa. Você é o nosso convidado de honra. Será uma grande alegria recebê-lo em nossa igreja, em qualquer uma de nossas igrejas, a Assembleia de Deus da Missão, aí mais próximo de sua casa, né? E você, meu querido amado irmão, em Cristo Jesus, não fique em casa, não fique detido. Domingo de manhã pegue sua Bíblia, pegue a sua lição, pegue sua família e vá para a igreja participar da Escola Bíblica Dominical, né? A igreja, a Escola Bíblica, enquanto ela ensina, ela está evangelizando. Já nos ensinava o nosso pastor de saudosa memória, Antônio Gilberto, né? Graças a Deus. Nessa oportunidade nós queremos apresentar a lição, fazer a apresentação da lição para os irmãos. Glória a Deus, né? Pois se faz necessário que nós leiamos a lição, né? Para que os irmãos conheçam a lição, as pessoas que não são crentes possam tomar conhecimento da lição, e os irmãos que não estão de posse de lição, ao estiver assistindo a aula, né, o vídeo por alguma razão, pode acompanhar todos os detalhes da lição, né? Como os irmãos sabem, nós não criamos doutrina, irmãos. Nós não inventamos assim, criamos interpretações bíblicas, não é isso? Nós estudamos as doutrinas, né, as grandes doutrinas da Bíblia, né? Isso, os nossos doutores, os nossos pastores, os nossos mestres e professores, eles interpretam o ensino conforme, né, conforme a revelação bíblica, e nós trazemos assim a explanação desses ensinos para os irmãos. Pesquisamos enciclopédias, pesquisamos dicionários, né, pesquisamos
versões de Bíblias diferentes, assistimos programas, né, que tangem a respeito do ensino bíblico, a respeito da escola bíblica dominical, né? Assistimos às escolas de Pernambuco, que é uma escola arrojada, é uma escola muito boa, inclusive eu aconselho os professores a assistirem. Também assistimos às aulas da escola do Rio de Janeiro, de São Paulo, dos irmãos que traz esse subsídio, que traz assim, esse apoio para que nós possamos meditar com coerência, né, fazer uma exegésia do texto correto e trazendo assim uma educação espiritual e pedagógica para que alcance a todas as pessoas, né? Tanto as pessoas bem cultas quanto as pessoas leigas, elas possam ser alcançadas com um ensino simples e objetivo da palavra de Deus, né? Graças a Deus. Feito essas considerações, meus amados, a nossa lição é a lição 8, para domingo 24 de novembro de 2019, né? O título da nossa lição é o exílio de Davi, né? O texto áureo da nossa lição se encontra em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2, que está escrito assim: então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e enviaram-na seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens, né? Essa é a verdade prática, é o textual da nossa lição, né? São 2 versículos, versículo 1 e 2 do capítulo 22. Vamos ler a nossa verdade prática, né, meus amados? Muito bem. Dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual, formação de nosso caráter, segundo o modelo de Cristo, né? Então, o nosso comentarista, o pastor Zé Gomes, ele traz essa aplicação da verdade prática para nossas vidas, né? A leitura bíblica em classe, irmão, que é aquela leitura oficial que será lida em todas as Assembleias de Deus no próximo domingo de manhã, né? Na Escola Bíblica Dominical, se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, o versículo de 1 até o versículo 5, que diz assim: então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-na seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Versículo 3: foi-se Davi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer por mim. Versículo 4: e trouxeram-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. E o último versículo, o versículo 5: porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai, entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete, né? Então essa é a nossa leitura bíblica em classe, dando continuidade, né, à apresentação da nossa lição, né? Em seguida nós faremos uma oração, pois não é possível começar um trabalho do Senhor
sem oração, sem depender da graça e do Espírito de Deus, né? Muito bem. Os hinos sugeridos para o próximo domingo se encontra o hino 36, muito conhecido, o hino 41 também é muito conhecido e o hino 42 também é muito conhecido, né? Inclusive foi o hino que demos início, um hino de fundo, o hino 42 de nossa harpa. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que dos muitos conflitos que vivenciamos, podemos tirar lições preciosas para a nossa vida espiritual. Então isso aí é o objetivo geral, né? O que devemos alcançar geral. Mas nós temos também 3 objetivos específicos que nós não podemos deixar de alcançar ou atingir com a nossa classe, né? Primeiro, caracterizar o exílio de Davi, né? Como era, né? Quais eram as características, né? Os detalhes do exílio de Davi, expor Davi e o amor com os pais, trazer essa relação afetiva entre Davi e os pais de seus irmãos, ou seja, sua família, né? E o último é explanar sobre pessoas que morreram por Davi, né? Então isso é uma coisa interessante, pessoas que se dispuseram a dar a vida por Davi, né? Muito bem. Vamos à síntese do primeiro tópico da nossa lição. O pastor Osiel Gomes, ele faz uma síntese do primeiro tópico, que ele diz assim, olha: a caverna de Adulão era um lugar de refúgio para Davi e seus amigos, né? Então essa é a síntese do primeiro tópico, né? Temos a síntese do segundo tópico, que diz assim: Davi era um grande líder e também um bom filho. Ele amava seus pais. Então aqui é a síntese também, o resumo, né, do segundo tópico. E o último tópico, a última síntese, diz assim: Aimeleque e outros sacerdotes foram executados sob as ordens de Saul, né? Isso é uma coisa muito séria, né? Uma tragédia isso, né, irmão? Mas que era predito, né? Isso aqui é o cumprimento da profecia do capítulo 2 de 1 Samuel, né? Quando aquele homem de Deus disse que desarraigaria a linhagem de Eli, né? E esse sacerdote Aimeleque é um descendente de Eli, e não só aqui deu início ao cumprimento dessa profecia, que os descendentes de Eli suplicariam por algum ministério, né? Isso aqui é uma coisa muito séria, e ainda ela termina de se cumprir ainda no reinado de Salomão. Não vamos nos prender aqui para não tomar muito tempo no contexto fora da nossa lição de hoje, né? Esses detalhes já foram passados nas lições anteriores, né? Feito essa introdução, meus amados, nós queremos fazer uma oração para dar início à meditação na palavra de Deus, né? Soberano Deus, Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, Senhor, entramos agora, Pai, em tua presença mais uma vez em oração, em nome de Jesus, para que se pedir a ti, Senhor, uma bênção especial sobre, Senhor, esse trabalho, para que todas as pessoas que forem ouvir esta meditação na tua palavra, Senhor, seja alcançado pela tua graça, seja alcançado pelo conhecimento da tua palavra, Senhor, que dúvidas sejam tiradas, que os teus filhos, Senhor, sejam edificados, confortados, consolados e exortados no teu Espírito e na tua palavra, Senhor. Pai Santo, nos fortaleça, Senhor, nos momentos de perseguição, nos fortaleça no momento, Senhor, de provações, nos momentos de deserto, nos momentos que estamos em cavernas. Senhor, Pai querido, nos dê graça, nos dê força e nos transforme, Senhor, em pessoas vencedoras na tua presença e na tua pessoa. Pai Santo, eu quero te apresentar, Senhor, todos os teus filhos que vão assistir, Senhor, esta meditação na tua palavra.
Eu quero te apresentar todas as pessoas não crentes que acessarão, que assistirão esse trabalho, Senhor. Que o Senhor entre com uma bênção especial. Revele a sua graça. Revele a graça do seu evangelho transformador e libertador, Senhor. Que as pessoas sejam compungidas, que elas sejam, Senhor, movidas na sua alma e no seu espírito para voltar o seu coração para Ti, para voltar o seu coração para o reino dos céus. Espírito Santo de Deus, amado e querido Espírito Santo, convença, Senhor, as pessoas do pecado, convença, Senhor, as pessoas do juízo e da justiça, porque somente o Senhor, Espírito Santo, pode fazer este milagre na vida das pessoas. Meu Pai, em nome de Jesus, faça o milagre da salvação. Enquanto a Tua palavra é pregada, Senhor, vá convencendo as pessoas do pecado. Vá convencendo, Senhor, que o nosso Rei, o Senhor Jesus, está voltando e que elas precisam muita pressa, meu Deus, se reconciliarem contigo. Pai Santo e amado, te apresentamos, Senhor, as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão doentes, as pessoas, Senhor, que os medicamentos já não respondem mais, as pessoas, Senhor, que o medicamento já não está mais fazendo efeito, mas que dependem agora unicamente da Tua graça e do Teu poder, pois a medicina, Senhor, já desistiu delas, mas a última palavra é a Tua, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu não mudaste. Haveria, meu Deus, alguma coisa impossível para Ti? Operando Ti, Senhor, quem poderá impedir? Pai Santo e amado, nós Te pedimos, Senhor, uma bênção de cura, conforme o Teu querer, para a glória do Teu nome, para quem quer que esteja necessitado ouvindo esta oração, que a sua fé, Jesus, seja multiplicada grandemente e que ela possa, Senhor, depositar toda a sua confiança em Ti, pois o Teu servo salmista, Senhor, com muita propriedade ele se expressou: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E seja, Senhor, qual for a prova, a luta, a tribulação, a perseguição, que os Teus filhos permaneçam, Senhor, confiadamente, com ousadia, Senhor, esperando com fé na Tua presença, a Tua resposta, a Tua providência e o Teu agir. Pai querido e amado, neste momento eu quero Te apresentar, Senhor, todas as pessoas que estão passando, Senhor, pelo vale da depressão. Pessoas, Senhor, que só tem vontade de chorar. Pessoas, Senhor, que olham para dentro de si e não vê mais esperança. Pessoas, Senhor, que estão sem força de viver. Oh, Espírito Santo, coloque um hino espiritual, uma alegria sobrenatural em seu coração e levanta esta pessoa deste pó, porque está escrito na Tua palavra, Senhor, que Tu levanta o pobre e o necessitado do monturo e faz ele sentar em meio a príncipes, e nós cremos verdadeiramente nisto. Nós temos vivido, Senhor, este Teu agir em nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Abençoa, Senhor, o Teu povo. Abençoa os nossos superintendentes. Abençoa, Senhor, os nossos professores. Abençoa, Senhor, os nossos pastores, os nossos ministros do Evangelho. Abençoa o nosso pastor Osvaldo. Abençoa o nosso pastor Jairo Clementino. Abençoa, Senhor, todos os Teus filhos, Teus servos pastores, os nossos evangelistas, Senhor. Abençoa, Senhor, o ministério de cada um dos Teus servos. Abençoa a família de cada um dos Teus filhos. Pai santo e querido, da mesma forma, abençoa nossos presbíteros, abençoa os nossos diáconos, nossos auxiliares. Meu Deus, ajuda os Teus servos a desenvolver a Tua obra, dirigentes de departamento, dirigentes de banda, dirigentes de corais, Senhor, dirigentes de orquestra. Meu Deus, abençoa poderosamente, Pai, os Teus filhos
que faz a tua obra com tanto afinco. Abençoa, Senhor, Pai querido e amado, as nossas dirigentes de ciclo de oração, de consagração, Senhor. Meu Deus, as tuas filhas visitadoras, que visitam os teus filhos necessitados, Senhor, que leva sempre uma palavra de ânimo, meu Deus, e de renovo para os teus filhos. Abençoa teus servos, meu Deus, que faz a tua obra em hospitais, que visitem hospitais. Usa teus filhos com autoridade, usa teus filhos com graça, usa teus filhos com o dom de curar. Meu Deus, tu pode fazer milagres usando os teus servos. Pai santo e amado, abençoa a tua obra no presídio, abençoa, Senhor, teus filhos que faz a tua obra no presídio, abençoa as congregações nos presídios, que toda arma do inimigo armada ali, Senhor, seja desfeita, que haja paz, que haja transformação, que haja mudança de vida, que haja mudança de mente, que haja mudança de entendimento, Senhor, e que haja novo nascimento na tua pessoa naquele lugar. Pai santo e querido, abençoa, Senhor, a América Latina, abençoa a nossa América do Sul. Deus, estenda as tuas mãos, repreende esse demônio de violência, esse demônio de instabilidade política neste continente. Senhor, repreenda, meu Pai amado, todo mal contra as nações na América do Sul. Pai, te apresentamos a Bolívia, te apresentamos nosso missionário ali naquele solo estrangeiro. Guarda o teu filho com teu sangue, guarde ele de violências humanas, guarde ele, Senhor, de ataques espirituais. Abra as portas supra necessidade, dê graça a teu filho diante das autoridades legalmente constituída. Pai santo e querido, em nome de Jesus, guarda o teu filho, abençoa a tua igreja boliviana, abençoa a tua igreja venezuelana, abençoa os pastores na Venezuela, abençoa os ministros do evangelho na Venezuela, abençoa, Senhor, a tua obra naquele lugar. Oh meu Deus, levanta, entra com providência, entra com uma justiça social, levanta alguém, Senhor, pela tua direção e pela tua mão naquele lugar, e põe aquele país na tua presença. Pai santo, te apresentamos, Senhor, o Chile, te apresentamos, Senhor, o Peru, te apresentamos, Senhor, o Uruguai, te apresentamos, Senhor, o Paraguai, te apresentamos, meu Pai querido, o Haiti, te apresentamos, Senhor, Honduras, te apresentamos, Senhor, todos esses povos, todos esses lugares que temos igrejas, que temos famílias, que temos missionários, Senhor, fazendo a tua obra naqueles lugares. Pai santo e amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te apresentamos, meu Deus, em nome de Jesus, toda a tua obra missionária, Senhor, a tua obra missionária ali em Portugal. Abençoa o nosso missionário ali naquele país. Abençoa a tua obra, Senhor, na Espanha, na Alemanha, na Europa. Aviva aquele continente mais uma vez. Levante, Senhor, homens apaixonados pela tua palavra mais uma vez naquele lugar. Homens, Senhor, que preguem com autoridade do céu a tua palavra, com transformação, com avivamento de salvação, e que haja, Senhor, mais uma vez um avivamento naqueles países que estão secularizados. Pai santo e amado, abençoa a tua obra na África, na Ásia, no Oriente Médio. Ajuda, Senhor, e de graça. Senhor, tudo nós te pedimos crendo, e abençoa todos os teus filhos, Senhor, que estarão no próximo domingo, às 9 horas da manhã, congregando na tua presença, Senhor, na escola bíblica dominical. Tudo te pedimos, Senhor, crendo sem duvidar, no nome santo de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Xalamaná. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, meus queridos e amados irmãos, e muito estimados ouvintes do Face, que não são crentes. Você que não é crente, entregue sua vida para Jesus, vá para a igreja, leve sua família, vá servir a Deus. E mesmo que você não queira ser crente, mas vá para a escola bíblica estudar a palavra de Deus, né? Muito bem, amados, nós já fizemos a introdução da lição, de forma que nós apresentamos a nossa lição já, fizemos uma oração, e agora vamos dar início à meditação da palavra de Deus. E queremos trazer
para os irmãos, né, já de forma no início das nossas meditações, nós queremos falar, o primeiro assunto que nós queremos trazer como para nós meditarmos nessa lição, né, é o que aprendemos, né, no que aprendemos, né, nas cavernas de Adulão, né, que lições, né, o que é que nós podemos aprender com as cavernas de Adulão, né, com esse fato que ocorreu com Davi, né. Muito bem. Para isso, nós vamos ler aqui um texto e também trazer a definição, né, do que significa caverna, né, e também aonde ficavam essas cavernas, né, essa caverna de Adulão, onde é que ela ficava ali em Israel, né. Nós vemos também que o exílio de Davi, ele ocupa 4 capítulos do livro de 1 Samuel, né? Ele ocupa do capítulo 21 até o capítulo 24, né? É de extrema necessidade que o professor não leia só a lição, mas ele leia esses 4 capítulos de 1 Samuel, 21 a 24, para que ele possa estar bem situado no texto quando ele for assim trazer as lições para os seus alunos, né? Muito bem, né? Nós vimos que as cavernas de Adulão, né, foi para onde Davi ele se refugiou, né? Ele fugiu da perseguição de Saul, não é isso? E ele ficou ali escondido, né? Exilado, né? Fora da sua pátria, né? As cavernas de Adulão, aonde elas ficavam, né? Elas ficavam na planície de Judá, né? Segundo o comentarista que nós lemos, né? Ele disse que fica a 26 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, né? É interessante, Davi fugiu para lá com uma finalidade até assim imprescindível, né? Que era de ele preservar sua vida, porque o rei Salomão, o rei Saul, né, queria exatamente matar a Davi, né? Muito bem. A palavra exílio, né? A palavra exílio, né? Eu vou dar a definição da palavra exílio, irmão, né? Nós usamos, como eu disse, a gente gosta muito de usar esse dicionário Roases, né? Entendeu? Nós usamos o dicionário Roases. O exílio significa o seguinte, irmão, banimento, degredo, desterro, né? Então é aquela pessoa, e tem outras conotação, outros significados também, né? Mas esse banimento, né? Desterro, degredo, tem também deportação, né? Isolamento, né? Do convívio social, etc. Então o dicionário Roases, os irmãos podem ver essa definição completa lá no Roases do ano 2000, na página 1284, amém? Definindo essa apresentação da palavra exílio, né? Exílio é um estado de estar longe da própria casa. Quer dizer, você pode ser banido de sua casa, ou você mesmo pode ter saído da sua casa por circunstâncias de necessidades e ter ido para um outro lugar e você se encontrar distante da sua família. Isso é um exílio, né? Pode ser cidade também ou nação, né? Por exemplo, nós temos um fato agora que ocorreu aqui no contexto político do nosso continente, né? O presidente Evo Morales, ele foi deposto, ele foi banido da Bolívia e se refugiou, se eu não estiver equivocado, no país do México, né? Então, isso é um exílio, ele foi exilado no México, né? Muito bem. Depois de definir essa palavra exílio, para a gente entender direitinho, né? Nós podemos ver agora a primeira lição que nós vemos na caverna de Adulão, é que Davi usou aquela caverna como um refúgio, né? Então, um refúgio é um lugar de passagem. Um refúgio é um lugar que nós conhecemos, é um lugar de por enquanto, não é um lugar permanente, né? Sendo que uma caverna, ela é fria. Uma caverna, ela é escura. Uma caverna, ela não traz assim o conforto de uma residência, né? Então, existe uma caverna, muitas vezes é cheia de insetos, cheia de morcegos,
é uma caverna, ela não traz asseio, né, para a pessoa, né, e na maioria das vezes ela fica como se fosse em trevas, né? Mas vamos ler aqui um comentário sobre o refúgio de Davi, né? Davi, ele refugiou-se na caverna de Adulão, conforme está escrito em 1 Samuel 22:1, a parte A do versículo nós vamos ler. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, né? Muito bem, então ali estava Davi, né? Esse refúgio, né, ele foi um abrigo, né, um esconderijo, na verdade, que Davi, que ainda não era rei, na verdade era um fugitivo, né, de Saul, para não morrer pela sua vida, né? Pelo contexto que nós lemos, ele não tinha feito nenhum agravo contra Saul, era apenas a inveja do rei realmente, né, e o ciúme do rei pelo trono, porque sabia-se que havia uma profecia que Davi assumiria o trono, e essa inveja invadiu o coração de Saul de uma maneira que ele passou a persegui-lo a ponto de querer matá-lo a todo custo, né? Nós vemos o seguinte, que também Davi, o primeiro objetivo, né, a primeira lição que nós aprendemos da caverna é que ele fugiu, refugiou-se e usou a caverna como abrigo para proteger a sua vida, mas também se estendeu para a sua família, né? O seu pai, sua mãe, seus irmãos, também eles foram ali se esconder ali por causa das afrontas, né, da perseguição de Saul, pois Saul poderia matar, destruir a sua família, né? Um texto que nós queremos ler aqui para os irmãos é o seguinte: portanto, por mais pedregoso que sejam os vales, por mais extensos que sejam os desertos, e por mais sombrios que sejam as cavernas, são apenas lugares de provações, não são e jamais serão o estado definitivo de nossa vida, né? Isso é muito importante. No momento da prova, no momento da luta, fique sabendo que isso é uma coisa passageira. Isso aí é um agir de Deus lhe aperfeiçoando, né, meus amados? Muito bem, mas sim, somente um momento interessante, que quando Deus coloca a gente num vale ou numa caverna, permite a gente estar num vale, ou permite a gente estar numa caverna, ou permite a gente estar no deserto, essa é a escola de Deus, amados. É interessante, eu vou fazer uma reflexão com os irmãos agora. A escola de Deus é vale, caverna e deserto. Vamos ver, a escola de Deus para Moisés foi 40 anos no deserto com Jetro e com a sua família. Louvado seja Deus, né? A escola de Deus justamente para Israel, a nação de Israel, foi 40 anos peregrinando no deserto. Quando Deus quis falar com Elias, ele se refugiou em uma caverna, não é isso? E Deus se revelou para ele de uma forma maravilhosa, né? Quando Deus quis se virar para Ezequias, né, levou ele para onde? Ezequiel, né? Não é isso? Levou ele para onde? Para um vale de ossos secos, sequíssimos, né? Então ali estava a escola de Deus. Quando o Senhor, ele quis levar o Senhor Jesus para iniciar o seu ministério, o Espírito Santo o impeliu para onde? Para o deserto, para ser tentado pelo diabo, né? Então nós vemos que o Senhor Jesus, ele passou por todo o seu ministério, por todos os vales. Ele passou ali pelo vale do Getsemane, foi até o Calvário, deu o grande brado, mas ao terceiro dia ressuscitou vitorioso. Louvado seja o nome de Jesus, né? Então é um momento de aprendizado e de amadurecimento e de crescimento espirituais para nós, né? Nós vemos que na galeria da fé, nós vemos ali em Hebreus capítulo 11, versículo 38, está escrito assim: dos quais, se referindo aos heróis da fé, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, né? Nós vimos que na nossa era cristã, muitos dos nossos irmãos foram queimados vivos. Muitos dos nossos irmãos
fugiram por dentro de cavernas, né? A igreja subterrânea, não é isso? Mas mesmo assim terminaram em triunfo, vitorioso diante de Deus. E o fruto do seu trabalho, o fruto de suas lágrimas, somos nós. Nós somos o fruto, né, desta provação. Louvado seja Deus. Na caverna, né, nós continuamos aqui o nosso pensamento. Na caverna, Davi procurou refúgio e segurança, né? Pois o salmista, quando ele estava na caverna, ele escreveu o Salmo 41. E o versículo 1 ele é muito conhecido na igreja, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, né? Ele estava ali dentro da caverna, estava angustiado e ele começou a escrever esse salmo, né? Em seguida, nós vimos o Salmo 91, né? O Salmo 91 e o versículo 1, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, né? Aconteça o que acontecer, fique firme na presença de Deus. Então, a primeira lição que nós aprendemos da caverna é que é um lugar de refúgio, é um lugar de passagem. Mas se nós passarmos nesta provação, na presença de Deus, perseverando, assim como o Senhor Jesus venceu todas as lutas e está à direita do Pai, também nós venceremos todas as agruras desta vida, passaremos por todas as lutas desta vida, mas no último dia o Senhor nos ressuscitará e estaremos com Ele na glória. Louvado seja Deus, né? Nós temos também ainda que a caverna, ela também é um lugar de reconciliação. Porque a caverna, ela é um lugar de reconciliação. Porque quando Davi, ele deu início à sua apresentação, né? Ele não foi bem quisto pelos seus irmãos. Os irmãos sabem que os irmãos de Davi, né, o acusaram de ser pretensioso, né? O desprezaram, né? Isso no momento em que ele foi levar mantimento para seus irmãos, não é isso? Mas na caverna, Deus proporcionou, na provação, na luta, na perseguição, Deus proporcionou uma aproximação dessa família. Na hora da dor, na hora da prova, na hora da luta, essa família se reconciliou, eles se uniram ali na caverna de Adulão, não é isso? Pois Davi, a primeira coisa que Davi fez, quando ele chegou ali na caverna de Adulão, ele não se preocupou somente com a sua vida, mas também ele se preocupou com a vida do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos. Ele cuidou da sua família. Na verdade, ele partiu para o rei de Moabe, né? E buscou refúgio para a sua família, né? O comentário diz assim: a família toda de Davi juntou-se a ele na caverna, o que significa que seus irmãos deixaram o exército de Saul e tornaram-se fugitivos com Davi, né? Então agora os seus irmãos viram em Davi um homem valente, viram em Davi um homem de honra, viram em Davi um líder a ser seguido, né? Enquanto eles viram nele apenas um garoto caçula, ruivo, pastor de ovelhas, sem muita importância, agora depois que ele foi ungido rei, depois que o Espírito de Deus se apoderou dele, depois que ele matou um urso, depois que ele matou um leão, depois que ele matou o gigante Golias, depois que ele assumiu a liderança do exército, depois que ele foi fazer parte da corte, aí foi quando seus irmãos verdadeiramente reconheceram a unção, a graça, a liderança espiritual e a liderança também militar de Davi. E ali seus irmãos renderam-se à sua chamada, né? Davi transmitiu para os seus irmãos confiança e liderança. Louvado seja Deus. A liderança de Davi, irmão, ela era cativante, porque Davi, ele era uma pessoa sincera, como nós vamos ver aqui nesse texto, né? Davi, ele se preocupava com os seus seguidores. Louvado seja Deus, né?
Muito bem, na caverna de Adulão aconteceu 3 coisas, né, importantes. Então, 3 lições nós vimos aqui. Que a primeira lição é que na caverna de Adulão a família de Davi se reconciliou com ele. Segunda lição que aprendemos, ele cuidou de sua família. Tem pessoas, irmãos, que ele não cuida da sua família. Tem pessoas que um obreiro, um servo de Deus, que tem responsabilidades espirituais, ele não pode usar a obra como desculpa para não cuidar da sua família, irmão. Né? Um obreiro que tem uma família, ele não pode ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses envolvido com a obra e não dar nenhuma atenção aos seus filhos, não dar nenhuma atenção à sua esposa, não dar nenhuma atenção à sua casa. Não é isso, irmão? De forma nenhuma. Você veja que Davi estava aqui correndo um risco de vida, mas a primeira coisa que ele se preocupou foi justamente arrumar um lugar seguro para cuidar da sua família. Não é isso, irmão? Então ele primeiro se reconciliou com a sua família. Segundo, ele cuidou da sua família. Vamos ver esse versículo, né, irmão? 1 Samuel 22:1. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. Glória a Deus. E ali Davi os recebeu na sua casa, né? Então Davi, primeiro, ele se reencontrou com a sua família, não é isso? Segundo, ele cuidou da sua família, não é isso? E, aliás, segundo, ele se reconciliou com a sua família. E terceiro, ele cuidou da família. Então, primeiro, ele se reencontrou, né? Então, na caverna, na prova, no vale, no deserto, Deus tem reencontro para você, Deus tem reconciliação para você e tem responsabilidades para você assumir com os seus. Glória a Deus. Devemos estar sempre atentos a isso, né, irmão? É depois de Davi tratar de levar seus familiares a Moabe, acampou na fortaleza conhecida como Massá. Olha, irmão, essa passagem aqui é muito interessante. Ela traz alguns pontos esclarecedores. Eu vou ler 1 Samuel 22, de 3 a 4, e vou dar umas explicações aqui para os irmãos, tá certo? E foi Davi dali a Mispá dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer por mim. E trouxe-o perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Aí tem aqui algumas dificuldades nesse texto. A primeira dificuldade é que nos dias de Moisés, né, Moabe se colocou contra Israel, né, porque Moabe, os moabitas, eles são descendentes do enxerto, né, aliás, do incesto que houve entre Ló e suas filhas. Daquele incesto, né, isso foi que se gerou os moabitas. E os moabitas, esse povo, eles se colocaram como inimigo de Moisés e inimigo do povo de Deus, né? Nós vemos o incesto de Ló com as suas filhas em Gênesis capítulo 19, versículo de 30 a 38, e esse povo, né, eles se colocaram. Então ali naquele momento que Israel estava no deserto, né, os moabitas, eles eram inimigos de Israel. Mas Deus quebrou essa inimizade, assim, supostamente, assim, essa inimizade que existia entre Moabe e Israel, levantando uma mulher por nome de Ruth, que era uma moabita. Então essa moabita, ela é a bisavó de Davi. E nos dias de Davi, né, os irmãos podem conferir essa referência de que os moabitas eram inimigos de Israel em Deuteronômio 23, de 3 a 6. E pode também conferir que Ruth é a bisavó de Davi em Ruth capítulo 4, versículo 18 e versículo 22. Então, quando Davi leva a sua família para o rei de Moabe, é que Davi, primeiro, ele vinha fugindo de Saul, né? E nessa ocasião política aí,
né? Saul era inimigo de Moabe, estava em guerra com os moabitas, né? Isso também ajudou. Mas eu acredito que o ponto X aí é que Davi era bisneto de uma moabita, né? Então tinha sangue moabita no sangue de Davi, não é isso, irmãos? Então Davi era irmão de sangue dos moabitas também. Louvado seja Deus. Deus, ele revela a sua graça nesse texto, irmãos. Deus já revela aqui a sua graça nesse texto e já revela também um pano de fundo de desprezo porque os irmãos de Davi e porque provavelmente a sua família o desprezava um pouco, né? Não é isso, irmão? Porque Davi, o israelita, eles são morenos claros, né? Morenos claros, homens altos, né? Morenos claros, né? E Davi, ele era o quê? Ruivo. O que é uma pessoa ruiva, irmão? É uma pessoa extremamente alva, muitas das vezes cheio de sardas no rosto e tinha o cabelo vermelho, irmão. A genética de Davi era moabita também, entendeu, irmãos? Então ele era muito parecido com os moabitas, né? Ele tinha o sangue de Moabe na veia, né? Porém, ele não era bastardo, ele era um filho legítimo de seu pai. O seu pai ele realmente era um filho legítimo, ele não era bastardo, ele era filho legítimo do pai, né? Entendeu? Mas ele era moabita. Aliás, ele era judeu e tinha sangue moabita, né? A sua descendência, porque a sua bisavó, né, era moabita, era Ruth, né? Então, dado esse esclarecimento, aqui nesse texto, né, nós vemos que teve reencontro com a família, teve reconciliação com a família, teve o cuidado de Davi pela sua família, né, isso? E Davi ainda usou a sua influência com os moabitas para dar uma proteção maior à sua família, né? Muito bem. Para concluir esse assunto de o que nós aprendemos na caverna, que lições nós tiremos da caverna, ainda tem também, na caverna houve uma espécie de reconhecimento. Os irmãos de Davi, a família de Davi, teve que reconhecer a unção e o chamado de Deus na vida de Davi. Alguém na hora da prova vai lhe reconhecer como um homem de Deus. Alguém na hora da prova vai reconhecer que Deus tem negócio com você, mulher e homem de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus é contigo. Glória a Deus. No momento da luta, no momento da aflição, no momento da prova, alguém vai reconhecer a graça de Deus em tua vida. Na prova vai ter reencontro. Na prova vai ter reconciliação. Na prova você vai ter que cuidar deles. Mas depois que você se reencontrar, se reconciliar e cuidar, vai vir reconhecimento. Deus vai te dar graça. Glória a Deus. Vai vir reconhecimento. Vamos ver isso, né? Na caverna houve o que? Reconhecimento, né? Ali naquela caverna de Adulão, né? Foi onde a família completa de Davi reconheceu Davi como rei. Ali a família entendeu. O dia que Samuel pegou aquele chifre cheio de azeite e derramou na cabeça dele, e o Espírito de Deus se apoderou dele. Aqui a família reconhece que ele é um homem de Deus, reconhece que ele será o grande rei de Israel, louvado seja Deus, e se tornando um tipo humano de Cristo. Glória a Deus, né? Um tipo de Cristo Davi se tornou. Glória a Deus, né? Davi, que no passado, né, irmão, nem havia sido valorizado por sua família, né? Agora é procurado por ele, né? É procurado por ela, não é isso? Nós vemos que na caverna Davi formou também um grande exército de aproximadamente uns 400 homens, mas depois se tornou 600 homens, não é isso, irmão? Então a família de Davi passou a respeitar ele, e ele tinha um grande exército. Então nós aprendemos que na prova, no exílio, no deserto, no vale, na caverna, Deus vai
providenciar tudo. Deus coloca tudo no lugar, irmão. E aqui já nessa última aplicação do que aprendemos, as lições que aprendemos na caverna, nós vimos que Davi, né, ele terminou ganhando tudo no lugar mais improvável da vida dele. Glória a Deus. Não se apresse de sair do lugar que Deus lhe colocou. Louvado seja Deus. Não tenha pressa, homem de Deus. Não tenha pressa, servo de Deus, serva de Deus, de sair do lugar que Deus lhe colocou. Você está no vale, fique no vale. Espere no Senhor. Está na caverna, espere a voz. Não saia atrás de vento forte, não saia atrás de redemoinho, mas espere uma voz mansa e suave falar com você. Está no vale, espere o estrondo dos ossos, espere a ação de Deus, espere Deus agir. Louvado seja Deus. Vai ter reencontro maravilhoso na presença de Deus. Vai ter reconciliação, louvado seja Deus, de alegrar o seu coração. E você ainda vai ter a alegria de ter o meio de cuidar dos seus. E você ainda vai ter a alegria de ser reconhecido pelos seus, por aquilo que Deus tem feito você ser, e não pelo que você quer ser, mas porque foi Deus que lhe deu, e Deus vai lhe honrar. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Glória seja dada ao nome de Jesus. Concluindo, irmão, já esse entendimento das lições que aprendemos na caverna de Adulão, nós também queremos falar um pouco, né, sobre um outro assunto, né? Quem eram os homens da caverna de Adulão? Quem eram aqueles 400 homens que foram ter com Davi, né? Essa é mais uma característica do exílio de Davi, né? A primeira característica é que no exílio Davi ele aprendeu muito, ele cresceu muito na presença de Deus, se fortaleceu muito, adquiriu muita experiência, né? E agora nós vamos aqui. Tem várias características que os homens de Davi tinham, né? Mas eu listei só duas, né? Eles eram homens que estavam em aperto e eram homens endividados. Interessante isso, né? Muito bem. Falando primeiro sobre homens em aperto, esses homens em aperto, eles eram também homens que foram despatriados, certamente, né? Despatriados por Saul. Eram também homens que assim, desfrutavam do mesmo tipo de perseguição que Davi também passava, né? Por aperto, esse tipo de aperto, né? Que era um aperto de perseguição, né? Era uma perseguição que eles passavam, né? Eram homens que passavam por esse tipo de dificuldade também. Então eles tinham tudo em comum com Davi nesse sentido. Mas os homens endividados, isso me chamou um pouco a atenção. E eu só quero falar sobre essas duas características, né? Do aperto e dos homens endividados. Esses homens endividados, irmão, segundo o termo hebraico, né? Aqui o Nassar, diz Nassar, porque tem um H no final, e o H em hebraico sempre vai ter um som de R, né? Nassar, que significa tomar dinheiro emprestado, juros, ter vários credores, ou seja, que deve a várias pessoas, né? Então esses homens, eles eram homens que de alguma forma eles tinham contraído grandes dívidas e eles não conseguiam pagar essas suas dívidas, né? Era comum, irmão, naquele tempo, se tomar dinheiro emprestado, às vezes em forma de sementes ou até mesmo de víveres, para que a pessoa pudesse fazer um plantio no seu campo e pudesse pagar só no final da colheita, né? E acontecia alguma situação que aquela pessoa perdia tudo e ela ficava endividada, grandemente endividada, e ficava sem poder saldar essas dívidas, né? Um exemplo disso nós vimos lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Eu vou ler o versículo para trazer esse esclarecimento para os irmãos, né? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas
clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Ou seja, esse homem, ele morreu. Se ele era servo de Eliseu, certamente era um aprendiz de profeta. E ele morreu, né? Morreu e deixou uma dívida. E como a viúva não tinha dinheiro para pagar, os seus filhos seriam vendidos para trabalhar de escravos até pagar a dívida. Então, esse tipo de homem, eles estavam ali com Davi, né? E como Davi é o tipo de Cristo, nós vemos que esses homens de Davi, eles estavam em aperto, eles estavam endividados, e o versículo ainda traz uma outra característica, que eu não coloquei aqui, mas eu posso citar para os irmãos, que eram desgostosos ou angustiados, né? Então, aperto, dívida e desgosto, nesse caso aqui, trazendo para a área espiritual, né, é semelhante o que o Senhor Jesus Cristo, ele fez, né? Quando ele foi arrebanhar os seus discípulos, ele chegou e encontrou os discípulos trabalhando em trabalhos pesados. Eram pescadores, outros trabalhavam em trabalhos indignos, eram cobradores de impostos, né, irmãos? Então, quer dizer, Jesus, ele foi criticado pelos fariseus e pelos saduceus, porque ele escolheu os seus discípulos no lugar mais improvável do mundo. Pois nós vimos que um rabino judeu, quando ele ia escolher um discípulo, ele era criterioso naquela pessoa que ele ia escolher. Nós vemos que, por exemplo, Gamaliel, ele escolheu a dedo a Saulo para ser seu discípulo a seus pés, não é isso? Mas com Jesus não foi assim, porque o Senhor, ele vem buscar e salvar o que se havia perdido, né? Por isso que o Evangelho, irmão, é loucura para aqueles que perecem, mas para nós, né, é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Davi tinha que trabalhar ali uns homens desgostosos, uns homens endividados, uns homens apertados, uns homens desesperados, com as suas vidas desajustadas, e foi semelhante o que o Senhor Jesus fez. Quando ele pegou aqueles discípulos, que ele foi doutrinar, que ele foi ensinar, e ele passou todo o tempo do seu ministério, mais de 3 anos, ensinando, doutrinando e mostrando àqueles discípulos como se tornarem verdadeiros servos de Deus. Semelhantemente, Davi pegou esses homens que ninguém dava nada por eles, exilados, banidos, desprezados, abandonados, que não servia para nada, e com a sua liderança, com a sua sabedoria, com a graça do Espírito Santo que havia se apoderado dele, transformou esses homens em homens motivados, em homens alegres, em homens de grande coragem, de grande bravura, que se tornaram, na verdade, a grande milícia, ou então os grandes valentes de Davi. Então esses homens, eles foram os homens que realmente garantiram o trono para Davi. Não é isso, irmão? E uma coisa, uma característica, uma qualidade também desses homens, é que eles também, quando foram procurar Davi, para se aliar a Davi, meus amados, e como eu já disse, Davi é um tipo de Cristo. Davi, quando eles foram se aliar a Davi, é interessante que Davi não tinha nada. Davi era um fugitivo, né? Davi vinha fugindo com medo para não perder sua vida na mão de Saul. Estava se refugiando em uma caverna, andando pelos vales e pelo deserto. Davi não tinha nada para oferecer àqueles homens, mas eles se submeteram à sua liderança, e pela sua paciência, pela sua perseverança, por lutarem pelo rei, por lutarem por Davi. Quando Davi assumiu o trono, eles receberam lugares de honra, lugares de valentes, lugares de generais, lugares importantes ao lado do seu rei. Semelhantemente, aconteceu com os 12 apóstolos de Cristo. O Senhor Jesus era apenas um filho de um carpinteiro. Jesus não tinha fortunas e nem tinha fazenda.
Alguém chegou para o Senhor e disse: Senhor, deixamos tudo para te seguir. Louvado seja o nome de Jesus, né? Deixamos tudo para te seguir. O Senhor Jesus disse: as aves dos céus têm ninho, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Louvado seja Deus. Mas nós sabemos que muito em breve, quando Ele voltar, né, Ele ressuscitará a sua igreja e estaremos na glória com Ele, participando daquela grande ceia. Louvado seja o nome de Jesus. Coisa maravilhosa, né? Então, a primeira coisa que nós encontramos nesse contexto dos homens de Davi, né, é isso aí, né? É justamente isso, que a liderança espiritual de Davi, a liderança militar de Davi, né, levou esses homens a se tornarem homens que eles jamais imaginaram. Uma reflexão, meus amados irmãos: a igreja tem ex-cachaceiro, ex-prostituto, ex-usuário de droga, ex-criminoso, ex-desonrador, ex-pessoas más, né? Foram todos transformados pela graça e o poder do Espírito Santo de Deus e estão servindo a Deus. Pessoas que a sociedade não dava nada por ele, hoje é um cidadão de bem. Pessoas que antes mentia, hoje só fala a verdade. Pessoas que cobravam fiado e não pagavam, hoje são homens honestos, com seus compromissos e com a sua responsabilidade. Pessoas que tomavam as coisas emprestado e não devolvia, agora não, agora toma emprestado e devolve. Pessoas que andavam nuas por aí de qualquer jeito, agora não. Agora são pessoas com pudor, pessoas com ética, pessoas com a verdade no coração, pessoas que lutam em defesa do Evangelho de Cristo, né? Então, meus amados e queridos irmãos, que o Senhor nos dê graça e que prossigamos seguindo ao nosso grande Rei, o Rei Jesus, porque Ele se ausentou, amados, mas muito em breve Ele voltará. Não tenha dúvida disso. Glória a Deus. Prosseguindo, meus queridos, aqui na nossa meditação, eu quero trazer também agora uma outra situação, que é o seguinte, né? Que é o seguinte: a liderança de Davi também trouxe lições para nós, né? A liderança de Davi, ela trouxe lições para nós, assim como eu já frisei aqui para os irmãos, né? Davi ensinou seus liderados, irmão. Aqui traz um grande ensino para a gente. Eu vou dar uma pausazinha aqui, porque a vontade aqui, irmão, é de dar glória, em falar em línguas. Mas eu quero me concentrar aqui, porque eu preciso levar essa palavra para os irmãos de uma forma bem organizada, que não fique dúvida e que não fique nenhuma palavra insegura aqui. Meus santos, Davi, ele sempre aproveitou as oportunidades de ensinar, não somente com palavras, mas também com atitude. Nós, como servos de Deus, como obreiros do Senhor, devemos ter muito cuidado com o tipo de liderança espiritual que nós estamos levando para a igreja do Senhor. Devemos ter muito cuidado o tipo de testemunho que nós, como servos de Deus, professores de escola bíblicas, obreiros do Senhor, estamos dando para os nossos amados e muito estimados irmãos. Vejam bem, Davi, ele dá um ensino com palavras, mas também com prática. E eu quero ler esse texto todo, tá certo? 1 Samuel, capítulo 24, versículo de 7 a 10. Nós vamos ler até o versículo 10, justamente para trazer uma aplicação depois. Veja só: e com estas palavras Davi conteve os seus homens, olha, presta atenção, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Olhe, e Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Versículo 8. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Então disse
Pronto, se prostrou. Só até aqui. Vejam bem, irmãos. Prestem bem atenção. Versículos 7 e 8, aliás, que eu li, né? É o versículo 7 e o 8. Vejam bem. Davi, ele poderia, nesse momento aqui, né? Ele poderia ter matado Saul. Mas Davi não perdeu a oportunidade de trazer uma lição, um ensino para os seus homens. Não é isso? Conferir aqui, eu li 24, 7 e 8, e quero ler 26, de 8 a 10, que diz assim: Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. Versículo 9. E disse Davi a Abissai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu, glória a Deus, a sua mão contra o ungido do Senhor, e ficou inocente. Versículo 10. Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará, em que morra, ou descerá para a batalha e morrerá. Louvado seja o nome de Jesus. Não toque no ungido do Senhor. Ore pelo ungido de Deus. Davi deu essa lição aos seus discípulos. E sobre esse alicerce de ética, sobre esse alicerce dessa ética, desse princípio de temor e reverência à unção do Senhor na vida de Saul. Davi sabia que espírito Saul tinha recebido quando foi ungido. Então devemos também, assim como recebemos o Espírito de Deus em nossa vida, respeitar a unção de Deus na vida dos nossos pastores, dos nossos ministros, dos nossos evangelistas e dos nossos presbíteros, dos nossos diáconos, dos nossos obreiros. Devemos vigiar, irmãos, pois não devemos ter a unção de Deus na vida do homem como uma coisa comum, uma coisa religiosa ou uma coisa administrativa, porque poderemos nos dar muito mal. Louvado seja Deus. Então Davi ensinou aqui uma ética extraordinária aos seus soldados. Não é isso? Davi andou na presença de Deus não só com palavras, mas também com atitudes. Davi teve a oportunidade de matar ali a Saul nas cavernas ali de Zim, mas ele não fez isso. Ele apenas cortou a orla dos vestidos de Saul. E ainda depois que ele cortou, o seu coração ainda doeu. Ele se entristeceu. Cuidado, meus irmãos. Vamos vigiar, né, irmão? Vamos vigiar. Louvado seja Deus, né? Uma outra, eu quero ler um versículo aqui, Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Então, você andar com prudência é andar com conhecimento. Você andar com sabedoria é você andar com temor. Não mexa naquilo que você não entende. Muito cuidado com isso, né? Uma outra coisa importante aqui, irmão, da liderança de Davi é a humildade. Nós aprendemos, Davi ensinou aos seus homens e aos seus súditos a humildade, né? A palavra humildade, irmão, é a ausência de orgulho, de soberba. E ser humilde é o mesmo que ser simples, modesto, né? Encarar grandes coisas com simplicidade. Alguém pode colocar maior responsabilidade na sua mão, você não vai mudar por causa disso. Você não vai se sentir mais importante e nem maior. Pelo contrário, você vai diminuir porque o peso aumentou em cima dos seus ombros. Glória a Deus. Ficou mais pesado agora. Então você vai diminuir mais um pouco porque o peso é grande. Louvado seja Deus, né? E, irmão, é uma das principais características de um líder. É ele ser humilde. Davi era humilde. Nunca se autoproclamou rei de Israel. Nem revelou a ninguém que iria substituir a Saul, não é verdade? Mesmo depois de haver sido ungido como rei. Interessante, deixa eu trazer aqui uma recapitulação sobre
essa humildade de Davi, é que Davi, eu li um comentário bíblico, que quando Samuel pegou o chifre que foi ungir a Davi como rei de Israel, isso é muito engraçado assim, porque é muito espiritual. Engraçado não em questão de cômica, né? Mas assim, uma alegria espiritual, uma felicidade, né? O mistério de Deus na vida do homem, né? Que isso alegra nosso espírito. Veja bem, quando ele pegou o chifre, que ele foi derramar o azeite na cabeça de Davi, os irmãos não entenderam. Quem sabe achou que Davi estava sendo ungido para trabalhar com Samuel ali na tenda, né? Ou quem sabe ser um futuro profeta, né? Mas o comentarista disse que quando Samuel foi derramar o azeite na cabeça dele, Samuel disse no ouvido dele: eu te unjo rei sobre Israel. E derramou o azeite. Quando ele derrama o azeite, o Espírito de Deus se apodera dele. E ele não se exaltou com aquele poder que ele recebeu. E ele saiu humilde e voltou para o campo, irmão. Foi ser pastor de ovelha. Está vendo aí como é? Né? E depois, mesmo nas perseguições, mesmo nas lutas, mesmo nas provações, ele nunca se gabou: Deus me ungiu para ser rei. Não. Ele sabia que ele era o rei. Ele teve a revelação de Deus que ele ia ser o rei. Não é isso? Mas ele se manteve ali no lugar dele, né? Não devemos, né, irmão, ficar tão ansioso assim, né? Não é isso? Devemos ter humildade, simplicidade para fazer a obra de Deus. E a definição diz que a soberba é a ausência de orgulho. Aliás, a humildade é a ausência de orgulho e a ausência de soberba, né? Muito bem. Que o Senhor nos dê graça a aplicar essa humildade de Davi na nossa liderança, na obra de Deus, né? Quando nós estivermos liderando as coisas com humildade, ouvir os irmãos. Às vezes, irmão, tem um líder que ele está liderando no departamento, não quer dar ouvido a ninguém. Não dá ouvido a ninguém, não ouve uma ideia nova, não escuta um jovem. Às vezes você já é uma pessoa assim madura como eu, aí um jovem vem trazer uma ideia. Ô irmão, escute a ideia do jovem. Escute a ideia do jovem. Nós estamos vivendo um momento, meus amados. Vamos trazer para a nossa realidade essa aplicação. Nós estamos vivendo um momento que a nossa juventude, eles estão tendo acesso a muito conhecimento. O conhecimento está sendo transmitido numa velocidade inimaginável para a nossa geração passada, meus queridos. Né? Se você for olhar agora, você chega numa delegacia, você tem um delegado novo que parece o seu filho. Eu tive doente um tempo desse, fui no médico fazer um tratamento, uma cirurgia, e chegou uma garotinha para cuidar de mim. E eu disse: minha filha, você veio fazer o que aqui? Ela disse: eu sou a sua enfermeira. Eu disse: não, minha filha, você não pode cuidar de mim não, porque eu tenho idade de ser o seu pai, o seu avô. Ela disse: senhor, não se preocupe não, senhor, que eu sou uma profissional. Entendeu, meus amados irmãos? Então, devemos ter humildade, devemos entender que os jovens, eles têm também para nos ensinar, irmão. Os jovens precisam da gente, do nosso equilíbrio. O jovem precisa da gente, da nossa paciência. O jovem precisa da gente, da nossa experiência. Louvado seja. Mas não precisa da nossa reprovação. Eles não precisam do nosso pragmatismo. Não, irmão. Eles não precisam disso. Então, dê ouvido, irmão. Escute o jovem, escute a pessoa, né? E quando você não for aceitar a ideia, diga por que não aceita a ideia. Vá para a sua vida, sua irmã. Essa ideia é boa, mas não se encaixa agora. A gente pode usar ela depois. Vamos deixar a sua ideia aqui no stand-by, mas não deixe de escutar. Não deixe de ser humilde. Não chegue para uma pessoa e diga: não dá certo não sua ideia. Nunca faça isso, irmão. Um líder que deixa de ouvir os seus liderados, ele perdeu a oportunidade de crescer
e de aprender e de evoluir. Louvado seja Deus. Seja humilde, né? Para que você aprenda, para que você cresça e para que você evolua com a sua equipe, com aquelas pessoas que Deus colocou na sua mão para você cuidar e não mandar neles. Isso é muito importante, irmão. Hoje em dia, irmãos, mesmo na área eclesiástica, mesmo na área espiritual, não precisamos de ditadura, mas precisamos de homens sinceros, homens seguros na palavra. Precisamos de homens decididos para servir a Deus, homens com piedade, cheios de amor e de graça de Deus, que quando for dizer um não, diga um não com sinceridade. Isso é muito importante. Vamos ver aqui, irmão, motivador. Davi também, ele não era só um líder. Nós vimos que Davi, ele foi um líder que ensinou, já expliquei para os irmãos. Davi deu uma aula, né? Ensinou a ética, o comportamento, como se comportar nas coisas de Deus, nas coisas do reino, nas coisas do exército, né, dele. Agora aprendemos agora que ele Davi, ele era um líder humilde, era um líder que ensinava, era um líder humilde, mas também ele era um líder motivador, né? Essa era uma característica de Davi. Ele motivava, ele tinha aquele ânimo do Espírito Santo, né? Às vezes a gente vai dar uma tarefa para alguém, aí chama ele: ô meu filho, vamos evangelizar hoje à tarde. Mas rapaz, está meio nublado para chover, eu acho que não vai dar certo não, né? Bota aquele desânimo. Davi não era assim. Davi, vamos evangelizar? Bora, se levantava e botava a caixa de som nas costas e batia e ia fazer. Então, quer dizer, ele era uma pessoa animada para as coisas de Deus. Vamos ver 1 Samuel 22, 23. Confira: fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte também procurará a tua, pois estarás salvo comigo. Ou seja, confia em mim, acredita em mim, que o meu exército vai te guardar. Glória a Deus. A segurança, né? E Saul estava escondido dentro da tenda. Todo o exército de Israel tremendo de medo de Golias. Todo mundo morrendo de medo, sem poder nem sequer botar a cabeça para fora da tenda, com medo do Golias. E o Golias diz: não há homem, Israel, para que lute comigo. Mas o que aconteceu? 1 Samuel 17, 32. E Davi diz a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra ele. Era animado, irmão. Era animado, ousado, corajoso, cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Então ele era um líder que ensinava, ele era um líder humilde e era um líder o quê? Motivador. Ele motivava. Uma outra qualidade também, para concluir essa aula, uma outra qualidade de Davi é que ele era paciente. Ele tinha paciência, irmão. Vamos ver aqui, Davi, eu não sei quantos anos, eu não fiz essa pesquisa, de quantos anos ele ficou nas cavernas, né? Eu não estou lembrado agora, eu já li isso, mas não estou lembrado agora de quanto tempo ele ficou nas cavernas. Mas nas cavernas, ele escreveu isso aqui, irmão. Salmo 40, versículo de 1 a 5. Obviamente, eu sei que todos os irmãos sabem esse salmo de cabeça decorado, né? Mas como eu estou transmitindo esse vídeo na internet e também a mente é falha, eu posso falar faltando alguma parte de algum versículo, aí eu posto o texto, né, embaixo do vídeo, né? Então eu boto o texto escrito. Aí está escrito assim, ó: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do lago horrível, de um charco de lodo. Ele falava aqui, irmão, da umidade da caverna, irmão. Aquela frieza, aquela lama dentro da caverna. Lodo aqui é lama. Que ele teve que se esconder dentro das cavernas molhada, úmida, né? Tinha parte que era seca, mas tinha parte que era úmida. Era um charco de lodo. Assim, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor.
Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para as mentiras. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são muito mais do que se podem conter. Glória a Deus. Imagina os irmãos no momento que ele estava na caverna, recebeu a visita do pai dele, da mãe dele, do irmão dele, de todo mundo. Louvado seja Deus. Houve um reencontro dele ali, irmão. Ele foi paciente, ele soube sofrer, ele soube poupar a vida de Davi, de Saul. Mesmo na hora de aperto, ele foi paciente para não tomar, irmão, as decisões erradas e não botar tudo a perder. Louvado seja Deus. Então, humilde, um líder que ensina, um líder que é humilde, um líder motivador e um líder paciente na hora da dor. E para concluir, 1 Samuel 39 diz assim: na verdade, estes estágios, perdão, irmão, é só um comentário, não é um versículo não. Na verdade, esses estágios em sua vida foi um período de preparação para que ele se tornasse finalmente o rei de Israel, conforme 2 Samuel 5, de 1 a 5, os irmãos podem ler lá a referência. E para concluir, nós queremos falar a frase do nosso comentarista. Hoje eu não vou falar uma frase própria, né? Eu vou falar uma frase do nosso comentarista, que ele disse assim, que eu achei muito rico. Inclusive agora eu guardei essa frase comigo, né? Eu vou ter essa frase no meu coração. Agradeço a vida por esse homem de Deus. Agradeço a Deus por esse servo de Deus. É um presbítero que dá um ensino muito bom. Ele diz assim: tivessem aqueles homens rejeitado a liderança de Davi, não teriam tido o privilégio de tempos depois servirem ao rei de Israel. Irmão, se você estiver numa igreja e o seu pastor, ele for um homem simples, pobrezinho, ou ele for uma pessoa que ele não tenha muita posse, irmão, ou meu irmão, auxilie ele com todo o amor da sua vida. Ajude em nome de Jesus. Por isso aprendemos não só com Davi, mas também com a sua equipe de liderados, a sermos obedientes, submissos a Deus e aos nossos pastores e líderes. Pastores e líderes, eu acrescentei na frase dele. Glória seja dado o nome de Jesus. Então, que o Senhor Jesus nos ajude, nos abençoe, nos dê um coração obediente, submisso ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo de Deus, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, aos nossos amados pastores, os ministros do Evangelho, os nossos estimadíssimos evangelistas, nossos estimados presbíteros, nossos estimados diáconos, nossos queridos e amados auxiliares, né, obreiros da igreja, que nós possamos, irmão, juntos fazer essa obra, um ensinando o outro, com humildade, um motivando o outro, né, irmãos? Louvado seja Deus, e sendo paciente na hora da fraqueza do outro, descansando no Salmo 40. Vamos orar e agradecer a Deus. Eu espero, meus amados, do fundo do meu coração, que esta palavra ela tenha servido de edificação para os irmãos, que os irmãos tirem lições e levem uma boa aula para os seus alunos, no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, meu Deus amado e querido, obrigado, Pai, por esta simples meditação na Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua unção, pela Tua capacitação, Senhor, porque pela Tua graça e misericórdia Tu permitiste que o Teu servo, Senhor, fizesse mais uma meditação da Tua palavra. Sabemos que temos limitações, sabemos que não somos, Senhor, pessoas assim com tão grande conhecimento,
mas com muito amor, com muita dedicação, Senhor, temos nos esforçado para proclamar a Tua palavra, Senhor, passar o ensino da Tua palavra na melhor fidelidade possível, meu Pai. Que essa palavra seja de conforto, de exortação, Senhor, para que todos que escutarem esta palavra seja edificado em Ti, edificado no Teu Espírito Santo e encontre forças para vencer e seja renovado. Pai, abençoa, Senhor, todos os Teus servos, meu Deus, todos os Teus filhos que estarão, meu Pai, ali, meu Pai, na escola bíblica dominical, domingo de manhã, reunidos para meditar na Tua santa e bendita palavra, Senhor. Sabemos, Pai, que dependemos de Ti. Cada professor, domingo de manhã, vai depender do Teu Espírito Santo, vai depender da Tua graça, vai depender da Tua misericórdia. Tu sabe a necessidade dos Teus filhos, meu Pai. Coloca a palavra, Senhor, na boca dos Teus filhos, e que os nossos professores sejam usados como instrumentos de ensino da Tua palavra, Senhor. Abençoa a escola bíblica dominical nas fazendas, nos sítios, nas cidades do interior, no campo. Abençoa nossos pastores da Comadal, Senhor. Abençoa toda a Tua igreja, toda a escola dominical, não só nesse estado, como em todo o estado brasileiro e fora do Brasil, Senhor, para que Te fazer presente e abençoar. Abençoa o nosso superintendente, irmão José Ilson, restaurando, Senhor, completamente a sua saúde, porque precisamos do Teu filho ali conosco, nos ajudando, nos apoiando, nos orientando, Senhor, pois Tu colocaste o Teu filho ali com esta finalidade. Pai, dê graça ao Teu servo, dê saúde, dê força, abençoa o seu lar, a sua família, a sua esposa, seus filhos. Deus amado, em nome de Jesus, sempre, Senhor, continuando, abençoando e fazendo milagre pelo Teu servo. Pai Santo, é no nome de Jesus que Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, já crendo, meu Pai, no milagre, no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus amados e queridos estimados irmãos e meus amigos não crentes também, boa noite, viu? Deixa aqui o convite, vá para a escola bíblica dominical de manhã, no domingo de manhã, não fique em casa, pegue sua família e vá aprender a santa e eterna palavra de Deus. Como eu já disse, a escola dominical, enquanto ela está ensinando, né, ela está evangelizando, ela está cumprindo o ID do Senhor Jesus por meio do ensino da sua santa, bendita e eterna palavra. Boa noite. Se o Senhor Jesus Cristo não voltar, na próxima semana estaremos aqui meditando na palavra de Deus. A paz do Senhor para todos, em nome de Jesus.